Ainda faltam alguns senadores para assinar o pedido de impeachment, que, ao que tudo indica, não será concretizado. Mas será que eles ainda não perceberam que eles, deputados e senadores, serão calados logo logo? Será que esses políticos não perceberam que precisam liderar uma paralisação geral, pacífica e silenciosa, ficando em casa? Será que você ainda não percebeu que se você não enviar mensagens para os deputados e senadores, eles não vão perceber que serão calados? Eu acho que eles ainda serão ameaçados de acidentes. Sabe, como nos governos autoritários do Putin, por exemplo, lá na Rússia, ou do Maduro. Antes de adentrar no esgoto do judiciário, na política do rabo preso brasileira, quem vai capitalizar a pancadaria? O Pablo Marçal, que está internado com uma costela quebrada no hospital após ser agredido pelo Datena? Ou o Datena vai dizer ao vivo que é macho e que com ele é assim? Sabe, eu fico imaginando um Bolsonaro, presidente do Brasil, Tarcísio, vice, e Pablo, governador de São Paulo, e Salles, prefeito. Será que aí o Brasil vai para frente? O que você acha? Com o Lula, imposto alto, energia, a conta de luz subindo até você apagar. Amazonas, Pantanal, Cerrado, São Paulo em chamas falando, e a Marina falando de terrorismo ambiental, em vez de resolver o problema. Será que ela está culpando o Bolsonaro? Silvia Almeida vai sair para molestar a vida civil. E entra a ministra carregando consigo um rastro de acusações de desvio de recursos escolares em Minas Gerais. Tem que ser profissional ou não? Sou Toby Cotrim, para o canal Zangão Blues. Por favor, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para ajudar a combater a tirania do Alexandre de Moraes, com a cumplicidade de todos os ministros do STF. Compartilha, por favor, compartilha. É muito importante você compartilhar. Também deixa aí o seu gostei e não gostei, beleza? Vamos lá. As novas revelações da série Vaza Toga, conduzida por Glenn Greenwald e Fábio Serapião, mostram um quadro cada vez mais preocupante sobre o papel do Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. Além de censurar plataformas digitais como o X, o antigo Twitter, as mensagens vazadas revelam que Moraes usou tanto o TSE quanto o STF para interferir diretamente no processo eleitoral. A intenção era clara: garantir o controle da narrativa, sufocando opositores políticos e influenciando o resultado nas urnas. Em mensagens vazadas recentemente, membros do STF chegaram a afirmar: nós elegemos o Lula, uma confissão que, segundo fontes, deixa claro o conluio entre o judiciário e a campanha do atual presidente. Além disso, os documentos revelados pelo Glenn Greenwald mostram que o Alexandre de Moraes e seus aliados se envolveram em práticas questionáveis, criando relatos criativos para associar, para colar declarações a jornalistas, declarações que não foram feitas a jornalistas críticos do governo, com o objetivo de incriminá-los. Relatos criativos. Esse tipo de comportamento, que viola a liberdade de expressão, agora coloca o Alexandre de Moraes e o próprio STF sob a luz de suspeitas gravíssimas, sugerindo que as mais altas autoridades do país estão dispostas a burlar a Constituição para manter o controle. Controle do quê? Controle do quê? Controle de você, da sua voz, do Brasil, ditadores jurídicos. O papel do Elon Musk nesse cenário é fundamental. Após adquirir o X, o Musk inteligentemente utilizou o próprio texto da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão, para resistir às ordens de Moraes, às ordens do Alexandre, a censura do Alexandre. As tentativas do Alexandre de Moraes de punir parlamentares como por exemplo o Marcos Duval, que criticam abertamente suas ações, refletem uma realidade perigosíssima. O STF, que deveria zelar pela legalidade, está agora profundamente envolvido em práticas
anticonstitucionais, colocando a democracia em risco. Paralisação geral, pacífica e silenciosa, ficando em casa. Será que você ainda não percebeu que se você não enviar mensagens para os deputados, para os senadores, eles não vão perceber que serão calados? Paralisação geral, pacífica de ficar em casa. Você tem que abrir os olhos desses políticos. É sua obrigação, é nossa obrigação. O governo de Lula tem sido alvo de críticas intensas e justas por sua administração irresponsável, especificamente na área econômica. E ele culpa outros governos. Ele culpa todo mundo, menos ele. Entre as acusações destaca-se o aumento drástico no número de ministérios. É claramente uma manobra para garantir o apoio político através de cargos e benesses, aumentando desnecessariamente os gastos públicos. É evidente que, ao invés de focar na recuperação econômica do país, Lula está mais interessado em consolidar sua base de apoio, distribuindo cargos como se o erário fosse uma fonte infinita de recursos, ou seja, para manter o seu poder, para ser o ditador Lula, junto com o apoio do STF, com o apoio do Alexandre de Moraes, com o apoio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a recente revelação feita pela líder indígena Tupinambá, que deixou Lula visivelmente abalado, a evidência e a discrepância entre o discurso dele e a prática. A mulher dos povos originários, esposa balela do Lula, que se diz preocupar com os indígenas. Ela se manifestou de forma contundente, com aplausos de toda a comunidade indígena, expondo a hipocrisia do governo em relação à causa indígena. O presidente, que tantas vezes se apresenta como defensor das minorias, dos povos originários, foi pego de surpresa pelas declarações que mostraram um governo desconectado das reais necessidades das populações tradicionais, das populações originárias, dos indígenas. E aqui fica a pergunta: até quando Lula vai sustentar essa narrativa mentirosa e você vai acreditar nele? Será que o presidente acredita que o povo não percebe a farsa por trás de suas promessas vazias e seu populismo, de suas mentiras? Será que você também ainda não percebeu que se você não enviar mensagens para os deputados e senadores, eles não vão perceber que serão calados? Paralisação geral, pacífica, de ficar em casa. O estado fiscal do Brasil está em colapso. Embora a arrecadação de impostos tenha aumentou. O governo não tem conseguido fechar suas contas devido ao aumento de gastos, exponencial de gastos, aumento exponencial dos gastos desse governo. Lula, ao invés de fazer cortes necessários e enfrentar as dificuldades de maneira responsável, assim como fez o Milei na Argentina, parece mais interessado em manter uma máquina pública inchada que serve para sustentar alianças políticas e garantir sua popularidade. Enquanto isso, o povo sofre as consequências de uma economia que se deteriora a passos largos e cambaleantes, a passos largos, bêbados e cambaleantes. É evidente que há um uso político desses recursos como programas que, embora necessários, são desvirtuados, como as acusações da ministra, que agora será a ministra do Meio Ambiente, no lugar do Almeida. São programas muito importantes, mas que são desvirtuados para garantir o apoio político do Lula, em vez de serem utilizados de forma estratégica e eficiente. O Brasil está à beira de um abismo fiscal. E sem mudanças radicais, o futuro não só parece sombrio, ele é sombrio. Mas você tem que abrir os olhos dos seus políticos, dos senadores. Se você não ajudar, eles não vão enxergar que nós temos de fazer uma paralisação geral, pacífica, de ficar em casa, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Mas não só, é um aviso ao Lula, é um aviso aos funcionários públicos, que fiquem de olhos abertos, porque eles também vivem nesse país, e o final não será bom. O número de funcionários públicos no Brasil continua crescendo. Isso tem sido motivo de críticas severas de especialistas econômicos. Por quê? Enquanto Lula
aumenta o quadro de servidores, o país caminha para uma situação insustentável. A manutenção da máquina pública inchada, que consome grande parte dos recursos do país, é economicamente inviável a longo prazo e já vemos os resultados ao curto prazo. Os economistas alertam que esse modelo é insustentável e que, sem reformas significativas, o Brasil vai ser preso em um ciclo de déficits fiscais e baixo crescimento. Mas aí a pergunta que fica é: por quanto tempo mais o governo do Lula poderá sustentar essa máquina inchada antes que o colapso seja inevitável? E eu te pergunto novamente, quando é que você vai enviar mensagens para o seu deputado, para o seu senador, que eles têm que liderar uma paralisação geral, pacífica e ficar em casa? Quando? Até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando nós seremos submissos a esses falcatruadores que querem governar na base da mão de ferro o nosso país, que querem te calar? Até quando? Até a próxima ferroada.